Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia comigo, professora Elvia. Na aula de hoje eu irei abordar alguns aspectos relacionados à micologia. Bem, a micologia nada mais é do que o estudo dos fungos. E dentre as características iniciais que nós podemos abordar são as características relacionadas às hifas dos fungos. Então, a forma estrutural desses organismos. Nós temos aqui, por exemplo, as hifas septadas e hifas cenocíticas. Qual é a diferença entre elas? A hifa cenocítica, a gente observa que ela não possui nenhuma divisão, enquanto que a hifa septada, ela possui vários septos. E cada septo, cada estrutura, entre os septos, ele pode conter mais de um núcleo. Além disso, pode haver também a presença de poros, e esses poros, eles estarão presentes nas hifas septadas. Além disso, essa estrutura dos fungos, ela contém a parede celular. E aqui na hifa cenocítica, ela é chamada também de multinucleada, porque ela contém vários núcleos ao longo da sua estrutura. Aqui nós temos a representação de um esporo, e a partir desse esporo tem o crescimento da hifa. Essa hifa ela vai crescendo, se desenvolvendo, tendo a formação dos núcleos, ou seja, através de divisões celulares, até ter a formação do micélio. Além dessa característica de hifas e esporos, a gente também pode mencionar as colônias, que as colônias elas também podem ser chamadas de estruturas vegetativas. Os fungos, quanto ao seu metabolismo, são quimioheterotróficos e eles são classificados como fungos filamentosos, fungos carnosos e leveduras. Os fungos dimórficos são aqueles que tanto têm estruturas filamentosas quanto leveduriformes. E também irei abordar um pouco sobre o ciclo de vida dos fungos. Além dessas características que eu abordei anteriormente, vale ressaltar a importância de entender que os fungos eles também contêm parede celular. Porém, essa parede celular ela é composta de celulose ou quitina, que é um polímero de N-acetilglicosamina. A quitina ela apresenta-se disposta com feixes microfibrilares, assim como a celulose nas paredes de células vegetais, para formar uma parede de estrutura grossa e resistente. Além disso, algumas leveduras elas contêm polissacarídeos de glicana e manana, que aí já seriam outras características que a gente já poderia abordar quanto à parede celular desses organismos. A gente ainda pode colocar como características que a maioria das plantas elas dependem de certos fungos para poder facilitar a sua captação de minerais a partir do solo, ou seja, existem fungos que são chamados de micorrizas, ou seja, eles têm uma interação simbiótica que, ao passo que eles vão metabolizando compostos para nutrir-se, eles também vão ajudando, auxiliando as raízes das plantas a fixarem nitrogênio, que é extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. E esse termo, micorrizas, significa literalmente raízes de fungos. Então, nas raízes existe a presença de fungos. Aqui nós temos algumas imagens relacionadas às hifas aéreas e vegetativas, principalmente nessa imagem aqui a gente consegue observar melhor. Aqui, nessa parte mais centralizada, é a parte mais velha do fungo, ou seja, aquela parte que já está mais desenvolvida, onde as hifas aéreas elas estão maiores. Enquanto que essa região aqui, que é a região que está mais clara, é a região das hifas vegetativas, ou seja, é a região onde as hifas elas ainda estão se desenvolvendo. E aqui essa colônia é uma colônia de Aspergillus niger, crescida em uma placa de H-glicose, que mostra essas duas características das hifas aéreas e hifas vegetativas.
Aqui nós temos outra estrutura, agora da Saccharomyces cerevisiae, onde ela está no processo de brotamento, ou seja, de divisão. Ela está crescendo, está reproduzindo. E aí, a cada célula, ela vai formando uma nova célula através do processo de brotamento. Então, essa daqui, depois, ela vai ser a célula parental de outra célula que estará se formando. E aqui a gente tem uma característica, né, que foi mencionada anteriormente, que é o dimorfismo em fungos. Aqui a gente tem o fungo Mucorindicus, que ele depende da concentração de CO2 para poder crescer. E aí a gente consegue observar aqui um crescimento leveduriforme, ou seja, várias estruturas arredondadas, ou seja, por brotamento. E aqui é a estrutura dele filamentosa. Então, ele tem esses dois tipos de crescimento, tanto filamentoso quanto leveduriforme. Essa região filamentosa, ela estaria presente no interior do meio. E essa daqui seria, no leveduriforme, seria na parte superior do meio. Nós temos ainda aqui alguns esporos sexuais, assexuais, onde a gente consegue observar os conídeos aqui de Aspergillus niger. Nós podemos observar aqui os antroconídeos da Ceratocystis umi, onde eles vão sendo formados por fragmentação, e os blastoconídeos da Candida albicans, que eles vão se formando por brotamento. Nós temos ainda os clamidoconídeos, que também são da Candida albicans, que ele vai se formando aqui, e os esporangiósporos, que nesse caso aqui é da Rhizopus, do esporângio de Rhizopus, e a gente já observa que é outra estrutura um pouquinho diferente, né? A organização deles é um pouquinho diferente das que foram mostradas anteriormente. E aí, o que acontece? Esses esporos foram mostrados, foram os esporos assexuais. Mas será que existem esporos sexuais? Sim. E esses esporos sexuais, eles resultam da reprodução sexuada, que ela consiste em 3 etapas. Plasmogamia, que aí é um núcleo haploide de uma célula doadora, que seria uma positiva, que ela vai penetrar no citoplasma da célula receptora, que aí seria uma célula negativa. A junção desses dois núcleos, positivos e negativos, vão formar um zigoto diploide. E a partir desse zigoto, ele vai se dividindo, vai formar um núcleo haploide, e dessa forma serão formados os esporos sexuais. E muitas vezes eles serão, né, com material genético recombinado devido às várias divisões celulares que vão acontecendo. E aí os esporos fúngicos assexuados, eles são conhecidos como conídeos ou esporos, dependendo do modo como eles são formados. E aqui a gente tem um exemplo, né, que é do ciclo de vida de um zigomiceto, que é o Rhizopus, que ele segue a ordem tanto de uma reprodução assexuada quanto de uma reprodução sexuada. Aqui a gente observa nessa reprodução aqui que o esporângio, né, ele irá soltar os esporangiósporos, eles irão germinar e formar as hifas, que são essas estruturas. A partir do seu crescimento, elas vão formar um micélio vegetativo. Esse micélio ele pode continuar se desenvolvendo e formar um esporangióforo, ou ele pode ligar-se a uma célula negativa, né? E aí ele doar o seu material genético e se fundir. E aí ele formar um zigosporo. Esse zigosporo, ele irá, né, sofrer o processo de divisão celular e irá formar aqui o
zigoto, né? E, como consequência, irá formar o esporângio, né? E esses esporângios, eles vão liberar os esporos, que irão germinar, produzindo hifas, que irão produzir micélios, que irão se ligar, né? Uma célula positiva a uma negativa, ou seja, um núcleo positivo a um negativo, um contendo material genético e outro sem, para formar aqui o zigosporo. À medida que ele vai sendo formado, ele vai se dividindo, depois de várias divisões celulares, ele vai formar aqui o esporângio, né? E aí esse esporângio, ele vai começar a liberar os esporos. E o ciclo ele vai continuar. Aqui nós temos o ciclo de vida da Thalaromyces, que é dessa vez um ascomiceto. Esse fungo, ele também tem uma reprodução bastante parecida, né, bem semelhante. A diferença realmente é a nomenclatura e o formato da sua estrutura. Dessa vez a gente vai utilizar o termo conidiophorus e conídeos. Então, dessa vez os esporos eles são chamados de conídeos. Eles vão ser liberados, como aqui na imagem, eles irão germinar produzindo uma hifa, irão crescer formando um micélio. Esse micélio ele vai se fundir, esses núcleos aqui, o negativo com o positivo, vai formar aqui, ó, o ascósporo e vai seguir se dividindo até formar os ascósporos e eles vão sendo liberados para germinar e produzir uma hifa e a reprodução ela continuar e o ciclo continuar para formar novos fungos. A gente tem ainda o ciclo de vida de um basidiomiceto. Então, ele pode fragmentar-se. Esse fragmento, ele pode, né, formar ali o crescimento, né, um fragmento de hifa, ele desprende-se do micélio vegetativo. Ele vai crescer, ele vai formar um micélio, ele vai formar, né, ele vai continuar crescendo, formando esse micélio. Esse micélio, ele vai aqui, ó, se ligar a uma célula, um núcleo positivo com um núcleo negativo, e aí ele vai desenvolver o que a gente conhece aqui como o cogumelo. Esse cogumelo, ele tem aqui várias estruturas, né, que são os basidiósporos. Eles podem ser liberados, vão germinar, produzir as hifas e vai continuar aqui o processo de crescimento desse fungo e aí vai continuar o processo de reprodução. Então, é o ciclo que vai continuando. E aí a gente tem algo bem interessante que é em relação às leveduras e os microsporídeos, que eles são unicelulares, enquanto os bolores eles são multicelulares, assim como os cogumelos. A gente tem aqui uma imagem bastante interessante, que é uma placa contendo aqui colônia de levedura, contendo colônia de bolores, que seriam os micélios, e demonstrando as hifas aéreas e as hifas vegetativas. Em relação, né, ao meio de cultura que é utilizado, geralmente a aplicação aqui, o esgotamento da amostra, ele é feito na parte superficial. E o que acontece? Aqui a gente não pode, ou melhor, a gente pode verificar a região aqui de micélio e aqui a região de levedura. Então, isso aqui é a nossa análise macroscópica. E aqui, outro detalhe bastante interessante é a demonstração das hifas, né, as septadas e aquelas que são multinucleadas ou também chamadas de cenocíticas.
Aqui tem algumas imagens, né, algumas ilustrações de diferentes fungos, onde a gente consegue observar a estrutura de cada um deles, por exemplo, aspergillus fumigatus, aspergillus flavus, e se a gente for observar, eles aqui, eles por mais que sejam do mesmo gênero, mas eles são espécies diferentes e têm estruturas diferentes. Aqui a gente tem o Penicillium, a Curvalaria, nós temos aqui o Scopularius e o Histoplasma capsulato. Então, cada fungo ele tem sua estrutura própria, sua reorganização, mas eles sempre terão a presença dos esporos para poder que eles consigam germinar, formar as hifas e, como consequência, ter o desenvolvimento e o crescimento de mais fungos. E aqui a gente tem algumas características, né, relacionadas aos fungos, ou seja, as doenças que podem ser causadas por fungos. Então, qualquer infecção de origem fúngica, ela é chamada de micose, e as micoses, elas são infecções crônicas, porque elas são de longa duração, o fungo ele cresce lentamente, então essas micoses, elas também vão ser classificadas a partir do local onde elas estão se desenvolvendo. Outro detalhe bastante interessante é que alguns bolores e fungos carnosos, que aí seriam a questão dos cogumelos, eles produzem micotoxinas que podem provocar doenças humanas, né? Que aí vão ser denominadas dessa vez de intoxicações microbianas e não apenas uma micose, porque a micose ela envolve a estrutura do fungo como um todo. E as intoxicações, elas estão relacionadas às toxinas que são produzidas pelos fungos. A gente tem aqui as micoses sistêmicas, que são micoses que acontecem no interior do corpo, elas não ficam restritas apenas a uma região, a depender do tecido que elas estão afetando, elas podem provocar distúrbios no sistema como um todo, e no geral elas são causadas pela inalação dos esporos. Então, essa é a sua principal rota de transmissão. A gente tem um exemplo da histoplasmose e da coccidioidomicose. E aí, o que acontece? Elas podem provocar lesões. No caso da histoplasmose, ela vai se disseminar através do sangue e da linfa, podendo causar lesões em praticamente todos os órgãos do corpo. A coccidioidomicose, elas incluem sintomas como dor torácica, às vezes febre, tosse, perda de peso, e em menos de 1% dos casos uma doença progressiva semelhante à tuberculose que se dissemina pelo corpo. As infecções fúngicas localizadas abaixo da pele, causadas por fungos, né, saprofíticos, que vivem no solo ou na vegetação. Então, elas conseguem aí penetrar na pele. Acontece principalmente em pessoas que cuidam do solo, então é muito comum em jardineiros, em fazendeiros. E é uma infecção que ocorre por implantação direta dos fungos, ou melhor, dos esporos ou de fragmentos de micélio em alguma perfuração que já existe na pele. Aqui a gente tem outros tipos, como a cromomicose, tem a micose de Jorge Lobo, que ela é bem parecida com a queloide, né? Por isso que ela tem esse termo aí, queloidiforme. Ela tanto pode se desenvolver na perna quanto no pavilhão auricular. A gente tem ainda aqui os fungos que infectam apenas a epiderme, que aí seriam em relação às micoses cutâneas, que tanto podem afetar epiderme, cabelo ou unhas, e que também esses fungos que causam esse tipo de micose, eles são chamados de dermatófitos. E um assim que é muito comum é a onicomicose, que é aquela micose que acontece na unha. Então, é muito comum esse fungo estar presente em unhas. E o porquê que ele acaba com a unha? Porque ele secreta uma enzima que ela destrói, ela degrada
a queratina, que é extremamente importante para manter a unha saudável. Nós temos ainda as micoses que são classificadas como superficiais, ou seja, que geralmente acontecem ao longo dos fios de cabelos, em células epidérmicas bem superficiais, e que são infecções que elas prevalecem principalmente em climas tropicais, que é aquele popular pano branco. E ele é causado, né, por blastoconídeos, e é chamado, né, de pitiríase versicolor. E é bem interessante porque no raspado vai vir aqui tanto células epiteliais quanto também os blastoconídeos. Então, cada estrutura dessa aqui são cachos, né, de blastoconídeos que podem ser observados. Aqui a gente tem outros tipos de micoses superficiais, como a candidíase, a tinea nigra, que conseguem aí ficar na superfície da pele e causar uma degradação do tecido. E aí as micoses, né, tanto subcutâneas quanto sistêmicas, elas acabam sendo os tipos mais graves de micoses. E a gente ainda tem a situação do patógeno oportunista, né, que seria aquele que é inofensivo no seu local, no seu habitat normal, mas se ele chega e se aproxima de uma pessoa que está no uso prolongado de antibióticos, ou então uma pessoa que ela tem um sistema imune suprimido, ou ainda pessoas que têm doenças pulmonares, acaba sendo uma porta de entrada para que eles consigam se proliferar. E tem um fungo que ele é bem atípico, que é o pneumocystis, que ele causa um tipo de pneumonia que é bem interessante, porque é algo que é incomum. Esse fungo ele não deveria, né, causar esse tipo de condição, mas em pessoas com a imunidade mais baixa acabam ficando mais vulneráveis. Aqui a gente tem ainda o exemplo, né, algumas imagens do exemplo da Candida albicans, que ela tanto pode acontecer mucocutânea como vulvovaginal. E é isso. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. E até breve.